Olá, meus amigos, vamos começar o tópico de sistemas operacionais. A versão primária, a versão central que nós vamos abordar é o Windows 7. Se você tem uma outra versão, desde que próxima, por exemplo, professor, tem o Windows Vista, é muito diferente? Não, não é muito diferente, mas há diferenças. O meu receio sempre, meus amigos, não é quando a questão se apoia em algo razoavelmente comum, é quando e se a questão se apoia em algum pequeno detalhe, tá legal? Ah, mas a Sesgran Hill é assim de ficar fazendo questões sobre os mínimos detalhes? Até não é normalmente uma banca que nós nos preocupássemos tanto com esse tipo de viés, com esse tipo de tendência. Mas dizer que isso não acontece, que não poderia, ou pode não acontecer, ou não pode, aliás, acontecer, aí já seria um pouco de exagero. O ideal sempre seria trabalhar em uma versão mais adequada, tá legal? Ainda assim, claro, às vezes é um pouco complicado, né? Ficar trocando versão em computador e tudo mais. Pois bem, antes de falar do sistema operacional Windows em particular, e da versão 7, nós temos algumas coisas a tratar sobre sistemas operacionais, umas coisas básicas, que é o seguinte. Vejam lá, o sistema operacional, agora eu repito, não é o Windows 7, é qualquer um. O sistema operacional é o único programa essencial para o funcionamento de um computador. Por quê? Por causa das duas razões que vocês observam aí abaixo. Primeiro, possibilita a interação usuário-máquina. Pessoal, nós não falamos a linguagem do computador, né? E dos seus equipamentos. Então, assim como é claro, o computador também não reconhece a nossa linguagem. Então, se nós somos os donos do negócio, se nós somos aqueles que ordenam a execução e a máquina é o escravo que executa, é porque há comunicação, evidentemente, de alguma maneira. Mas espera lá, não fala a mesma língua que o meu computador, mas por alguma razão e de alguma forma eu consigo introduzir algum tipo de ideia para que ele execute, graças então ao tal do sistema operacional. O sistema operacional funciona como um intermediário, a palavra está aí, interface é o nome oficial da condição, mas a gente usa aí intermediário, tradutor, enfim. O sistema operacional, portanto, conhece a linguagem do ser humano, conhece a linguagem da máquina e consegue fazer então esta tradução, esta intermediação entre as duas partes. Além do que, vejam, é o sistema operacional que gerencia o funcionamento básico do computador, tanto do hardware, ou seja, tanto do equipamento, quanto do software, quanto dos programas ou aplicativos. Pois bem, primeira coisa, meus amigos, aquela história de, eu liguei meu computador e eu então abri o meu navegador e fui à internet. Quantos programas eu estou usando? Estou usando só um programa. Não. Você não está usando só um programa, você está usando dois programas. Você está usando um aplicativo, que é o navegador. Aplicativo é um programa que auxilia o usuário no desenvolvimento de alguma ação, na execução de algum trabalho. E você também está usando o sistema operacional. Inclusive, embora isso seja hoje menos comum do que já foi no passado, se por um acaso um dos seus programas para de funcionar e aparece uma mensagem na tela dizendo, olha, esse programa parou de funcionar, vamos fechar ele e abrir de novo. Quem está dizendo isso? Quem é que está lhe dizendo, olha, o programa parou de funcionar? O próprio programa? Não. Quem está lhe dizendo isso é o sistema operacional. Até porque, se o próprio sistema operacional travar em funcionamento, não há ferramenta para resolver isso diretamente. Você terá que reiniciar o seu computador. Então, o sistema operacional, gerenciando o trabalho de um aplicativo qualquer, identifica que o funcionamento deste aplicativo não é o ideal, não é o preciso, não é o 100% adequado. Então, ele
força o usuário a reiniciar o funcionamento do programa, travando o programa, fazendo com que ele seja fechado e eventualmente reiniciado. Não estou dizendo que isso é legal do ponto de vista, olha, o programa travou, que legal. Claro que não, isso seria uma ideia meio besta a ser defendida. Mas, já que o ideal é que sua máquina nunca apresentasse problemas de qualquer natureza, nem de software, nem de hardware. Mas é claro que a gente sabe que o ideal é apenas uma utopia, isso vai acabar acontecendo, com mais ou menos frequência, mas vai acabar acontecendo. Então, você tem ali um cara, que é o tal do sistema operacional, que pelo menos no momento em que o problema acontece, ele toma uma decisão, ele tem postura, ele tem atitude. Claro, ele foi programado para isso, mas independente, não é? Ele impede que aquele programa que apresenta lá algum tipo de mau funcionamento, ele impede que aquele programa estenda o seu funcionamento. Por quê, meus amigos? Às vezes, um pequeno problema, quando resolvido logo no começo, não resulta em algo mais grave. E se não for resolvido, aí sim pode piorar, a situação pode chegar a um patamar muito desagradável. Então, não é legal que o computador não funcione em alguma parte, em alguma peça ou em algum programa de forma perfeita, claro que não é legal, mas já que isso eventualmente acontece, que bom que a gente tem lá o sistema operacional para, de alguma forma, resolver isso para nós. Isso, inclusive, nos leva à possibilidade de que, quando você ligou o seu computador, usou seu computador durante meia dúzia de horas seguidas, e aí eu pergunto, e aí, deu algum problema? Vocês dizem, não deu problema nenhum, usei o computador, não tive nenhuma situação desagradável. Pode até ter ocorrido e nós não sabemos. Alguma coisa não muito perfeita aconteceu, o sistema operacional interagiu com aquela ferramenta, recurso, programa, enfim, e conseguiu de alguma maneira resolver o problema que estava sendo apresentado. Com isso, é claro, deixando o usuário sem preocupações no uso da máquina, o que também, é claro, é o ideal. Então, essas duas razões, meus amigos, fazem do sistema operacional um programa essencial. Se ele não possibilitasse a interação entre nós, os usuários, e a máquina, então quem é que daria comandos ao computador? Ninguém, nenhum de nós. E se ele não controlasse o funcionamento da máquina como um todo, uma máquina que não tem seu funcionamento controlado vive em caos. E em caos uma máquina não poderia operar. Então, isto, meus amigos, refere-se a sistema operacional Windows, em qualquer versão, sistema operacional Linux, sistema operacional Android nos celulares, tablets, smartphones, etc. Isso é uma tarefa de sistema operacional, ok? Bom, falando do Windows na versão 7, esta é a chamada área de trabalho do Windows e os seus principais componentes. E durante muito tempo, durante muitas versões, eu sempre costumo dizer que o Windows mudou, mas ao mesmo tempo não mudou tanto assim. Vejam, na parte inferior aí da janela, vocês têm a chamada barra de tarefas. Esta barra de tarefas já foi verde, hoje por padrão é azul. O primeiro botão do lado esquerdo, o botão iniciar, em vez de apenas um símbolo, ele já teve escrita a palavra iniciar. Não é? A lixeira, no canto superior esquerdo, o ícone já foi diferente graficamente falando. Então assim, algumas coisas mudaram, mas a barra de tarefas, a lixeira, os ícones, o pano de fundo, que é esta imagem da Microsoft, que pode ser personalizada, tudo isso mudou sem mudar. Mudou, mas tecnicamente os elementos continuam exatamente os mesmos. O que mudou de fato, em algumas versões do Windows, como nesta, é a presença dos chamados gadgets. Mas a gente vai falar deles em destaque. Tá legal? Pois bem,
Vamos em frente. Vamos falar da lixeira do Windows. A lixeira do Windows é muito simples, mas existem alguns detalhes que nós precisamos ou devemos lembrar. Primeiro lugar, todos os arquivos e pastas são por padrão. Ah, professor, mas e se não for por padrão? Aí funciona como? Aí seremos levados à exceção, tá? Mas por padrão, deletou, apagou um arquivo, ele vai para a lixeira. Por padrão, deletou, apagou uma pasta, ela vai para a lixeira. Sendo que os arquivos ou pastas que são movidos para a lixeira, deletados, apagados, portanto, continuam ocupando espaço em disco. Tá legal? Pessoal, a lixeira é como se fosse uma pasta do sistema operacional. E ela fica armazenada no mesmo disco onde o Windows foi instalado. Lá no disco local, geralmente disco rígido, unidade C. Então, a lixeira, pensemos na lixeira do computador, como, por exemplo, a lixeira que, sei lá, está lá na cozinha, em cima da pia, aquele lixinho de pia. Beleza. Então eu pego lá uma casca de fruta, descasquei uma fruta qualquer na pia, e aí peguei a casca e coloquei no lixo. Pensem no disco como a sua cozinha. Então veja, peguei ali a casca da fruta de dentro da pia, coloquei na lixeira, que está sobre a pia. Do ponto de vista da cozinha como ambiente, essa casca de fruta deixou de ocupar espaço? Não, ela apenas mudou. Em vez de ocupar espaço dentro da pia, ela agora ocupa espaço dentro do lixo. Ah, professor, mas ela não ocupa mais espaço, porque vamos combinar, professor, é o seguinte, se a lixeira que está lá sobre a pia da minha cozinha, se a lixeira está vazia, ela ocupa um determinado espaço. Se eu jogar uma casca de banana lá, também vai ocupar aquele espaço. A lixeira sim, mas o espaço dentro da lixeira é um pouco diferente. Então, se você quiser pensar de outra maneira, pense, que é bem mais ridículo, que você simplesmente descascou, por exemplo, uma banana para comer e jogou a casca por aí, na cozinha em algum lugar, no chão, em cima da mesa, largou em cima da pia, esquece o lixo em si. Mudou de lugar? Mudou de espaço a cozinha? Não, o espaço continua exatamente o mesmo, tanto o espaço ocupado quanto o espaço livre. Agora, você pegou essa banana, jogou lá no triturador de alimentos a casca dela. Triturou, evaporou, tacou fogo, passou por um forno de alta pressão. Desapareceu. Aí sim, aí liberou o espaço. Então, cuidado, pessoal, porque existe no concurso, nos concursos, ocasionalmente, a informação de que um arquivo, quando ele é apagado, ele é enviado para a lixeira. E então, ele deixa de ocupar espaço no disco. E isso, evidentemente, não é verdadeiro. Tá legal? Agora, vejam aí que todos os arquivos e pastas são, por padrão, enviados para a lixeira quando são apagados. Mas, é claro, há detalhes. Os detalhes, meus amigos, estão aqui apresentados e na sequência. Existem 5 situações, portanto não são poucas, existem 5 circunstâncias nas quais um arquivo ou uma pasta, quando apagados, por alguma razão, eles não serão enviados para a lixeira, eles serão removidos definitivamente do sistema. E duas dessas exceções já estão aí apresentadas. Primeiro, quando você seleciona um determinado objeto e então pressiona simultaneamente Shift mais Del. Ora, pessoal, a tecla Del é a tecla para deletar, é a tecla para apagar. Selecionou um arquivo, selecionou uma pasta, pressionou a tecla Del, vai para onde? Por padrão, para a lixeira. Agora, pressionou nesta ordem, primeiro a tecla Shift, depois a tecla Del, então, e simultaneamente,
então o arquivo será excluído definitivamente. Pois bem, primeiro, 2 avisos antes da gente continuar. Se é dito que a tecla de atalho é A mais B, X mais Y, 3 mais 8, qualquer outra combinação, isso sempre significa algo. Sempre significa uma determinada ideia. Então, por exemplo, vamos imaginar no pacote Office, Word, Excel, quando eu quero selecionar todo o conteúdo de uma planilha, todo o conteúdo de um arquivo do Word, todo o conteúdo de uma apresentação do PowerPoint, por exemplo, tá? Então o que eu tenho que fazer? Por tecla de atalho, eu tenho que pressionar a tecla Ctrl mais T. Ou seja, não pode apertar T mais Ctrl. Isso aqui absolutamente inexiste. A ordem é importante. E não só tem que ser nesta ordem, como existe uma premissa vinculada à ideia de teclas de atalho em geral, independente do programa. A ideia aqui é: pressione a tecla Ctrl e mantenha a tecla Ctrl pressionada. E então pressione a tecla T, para que elas então estejam em algum momento pressionadas simultaneamente. Não é isso? Ora, para enviar um arquivo para o espaço, para enviar um arquivo para o céu ou para o inferno, vai saber para onde o arquivo vai, né? Se é dito que é Shift mais Del, a ideia exatamente é essa. Pressione a tecla Shift e mantenha a tecla Shift pressionada. E então pressione a tecla Del para que ambas sejam consideradas pressionadas simultaneamente. E a inversão, né, de ordem no pressionamento, primeiro Del e depois Shift, evidentemente não deve ser considerada. Ah, professor, mas olha só que interessante. A tecla de atalho do comando sei lá qual, eu tentei inverter e realmente não deu certo. Mas sabe, professor, teve um comando que eu testei e até que deu certo, mesmo tendo invertido a posição das teclas na ordem, na sequência. Não aconteceu. Não aconteceu sim, professor, aconteceu comigo mesmo, não aconteceu. Não para a prova, tá? Para a prova, Shift Del, primeiro Shift, mantém pressionado, depois Del, ponto final, acabou. Por falar em para a prova, meus amigos, uma outra coisa que nós temos que deixar bem claro para vocês é essa história de deleção temporária e deleção permanente na lixeira. O que se diz em teoria? Que é o que você deve levar para a prova, mesmo que você não acredite, ainda comprove que talvez não seja assim. Não interessa, lá na prova. Deletou, vai para onde? Bom, diz o padrão, vai para a lixeira. Posso recuperar um arquivo posicionado na lixeira? Posso. Agora, Shift mais Del, o que acontece? O arquivo será removido definitivamente. Posso recuperar um arquivo removido definitivamente? Não. Uma vez que o arquivo ou pasta, o chamado objeto, né, diretório, seja removido definitivamente, não há possibilidade posterior de recuperação, vírgula, mas aí já não é mais este item da lixeira, vírgula, a não ser que o arquivo esteja gravado numa cópia de backup, em outra unidade de memória, que o usuário fez para evitar perda acidental, tal. Bom, mas aí já é um outro aspecto, aí é uma extensão de matéria, não é a lixeira propriamente dita. Tá legal? 2. Caso o objeto seja maior que o espaço disponível na lixeira. Então eu tenho uma lixeira que permite a inserção de 10 quilos, claro que não é em peso, né? Não é em peso de quilograma, mas façam de conta, e eu vou jogar fora uma pasta que tem 25 quilos. Ou a minha lixeira possui meio metro cúbico
e o objeto que eu estou tentando jogar fora tem um volume de 2 metros cúbicos. Então, se o objeto é maior do que a lixeira suporta, o que acontece com o sistema? O sistema tem que tomar uma decisão. E a decisão é baseada no critério muito simples: tudo ou nada. Cabe o negócio lá inteiro? Não. Então, aquele negócio não cabe. E nesse caso, o objeto será perdido. O Windows, professor, mas o Windows no meu computador gerou uma mensagem. Olha, se você fizer isso, vai perder de vez, não vai recuperar nunca mais. Depois eu não quero ver ninguém chorando, tem certeza? Ok, pessoal. A mensagem de confirmação, porém, caso ela exista e em determinados momentos ela vai acontecer, a existência de uma mensagem de confirmação não invalida a ideia de que, caso o objeto seja maior do que o espaço ali da lixeira, ele não poderá estar nela. Então, a deleção será definitiva. Claro, ou seja, se o Windows falou, olha, vai perder para sempre, não recupera nunca mais, tem certeza? E eu então respondi no sim, eu procedi à deleção propriamente dita. 3. Objetos apagados de outras unidades da máquina ou em rede. A lixeira, como eu disse a vocês agora há pouco, a lixeira é um recurso do Windows e que está presente no mesmo disco em que o próprio Windows está instalado. Então, conectou um pendrive, por exemplo, conectou uma máquina fotográfica digital, abriu lá o conteúdo da máquina fotográfica, apagou uma fotografia e depois se arrependeu, não haverá recuperação, tá? Porque esta fotografia, este arquivo de um pendrive, ou enfim, o arquivo que estava numa unidade da rede, ele não está no mesmo disco do Windows. E se não está no mesmo disco do Windows, a lixeira, que só aceita conteúdo do disco em que ela está instalada, não terá a possibilidade de interagir com aquele conteúdo, que será, é claro, portanto, perdido, ou seja, removido definitivamente. 4. O item 4, na verdade, meus amigos, é uma variante do item 1. O item 1 diz, se eu selecionar um objeto e pressionar simultaneamente Shift mais Del, ele será removido definitivamente. O item 4 diz, se o objeto for arrastado para a lixeira enquanto a tecla Shift está pressionada. Ora, pessoal, o clicar e arrastar, ou arrastar e soltar, é um recurso já muito difundido e há muito tempo nos sistemas operacionais gráficos, como é o caso do Windows. Para que serve basicamente o clicar e arrastar no Windows? Para mover algo, para mudar algo de lugar. Então, se eu clicar num arquivo e arrastá-lo para a lixeira, eu estou movendo o arquivo para a lixeira. Isso seria o equivalente à tecla Del, só que feito com o mouse. Ora, Shift mais Del incinera, você não vai ver nunca mais, então arrastar até a lixeira enquanto pressiona a tecla Shift, vai gerar um equivalente do Shift Del e o arquivo será removido definitivamente, sem possibilidade futura de recuperação. Tá? E item 5, caso a lixeira esteja configurada para não receber objetos. Tudo no seu computador pode ser configurado ou personalizado, e a lixeira é um recurso que também pode. Então, se você entrar na janela de propriedades da lixeira, e optar por deixar a lixeira desativada, ou seja, ela não receberá qualquer objeto, então a partir do momento em que a lixeira está desativada, qualquer objeto apagado vai para a lixeira, mas a lixeira está desativada, então qualquer objeto apagado a partir deste momento será removido definitivamente e completamente do sistema. Eu repito, sem possibilidade de recuperação futura por qualquer método natural do Windows ou da lixeira propriamente dita. Tá certo? Pois muito bem. Então, essas 5 exceções, pessoal, têm que ficar gravadas na nossa memória. São tópicos, ou é uma parte de um tópico, que aparece com uma frequência
bem razoável em questões em geral. Tá legal? Pois bem, vamos fazer uma pausa e na sequência nós finalizamos a lixeira e vamos falar, é claro, de muitos outros recursos ainda do sistema operacional. Até lá.